Olá! Bem-vindos! Aqui a gente destrincha materiais complexos e os apresenta de uma forma visual, clara e direta. Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar no livro de Richard Lynn, de 2011, O Povo Escolhido. O ponto de partida da obra é uma observação bem antiga, na verdade: o alto nível de conquistas do povo judeu, algo que pensadores já notavam há mais de um século. Para a gente entender direitinho o raciocínio, vamos seguir a mesma estrutura do livro. Primeiro, a gente vai ver o histórico de conquistas que ele analisa. Depois, vamos entrar na tese central sobre inteligência, dar uma olhada em outras teorias, entender as diferenças entre os grupos judaicos e, por fim, chegar na conclusão do autor. Certo, então vamos começar pelo começo, né? O livro parte da observação de que existe uma superrepresentação estatística de pessoas de origem judaica em áreas que exigem um alto desempenho intelectual. E para ilustrar isso, o autor usa os prêmios Nobel como um forte indicador. Ele destaca que, segundo os dados que apresenta, indivíduos judeus ganharam 29% dos prêmios em ciência e literatura nesse período. E olha, não para por aí. O argumento também se estende para jogos que exigem muito do cérebro. O autor afirma, por exemplo, que mais ou menos metade dos grandes mestres de xadrez do mundo foram judeus. E para tentar colocar isso em números, o autor chega a propor o que ele chama de quociente de conquista. É basicamente uma forma de medir a proporção de conquistas em relação ao tamanho da população. E os dados que ele levanta mostram uma representação bem expressiva em áreas como matemática e física. Ok, os dados estão aí. Mas qual é a explicação para eles? É aqui que a gente entra na parte central e também na mais polêmica do livro. A base de toda a explicação do autor é o conceito de inteligência, o famoso QI. O livro define isso como uma capacidade cognitiva geral que seria um fator-chave para ter sucesso em várias áreas da vida. E aqui está o X da questão do livro. A tese central é que um QI médio mais alto seria o principal motivo, a causa principal, por trás daquelas conquistas impressionantes que a gente viu. E para dar um número a essa ideia, o texto se baseia em vários estudos para chegar nessa estimativa. Um QI médio de 110 para judeus Askenazi. Isso em comparação com o que seria uma média europeia de 100. Mas claro, a discussão não é tão simples. O livro não ignora outras possibilidades. Pelo contrário, ele também analisa e debate várias teorias alternativas que já foram propostas para explicar esse sucesso. Aqui a gente consegue ver bem o contraste, né? De um lado, o argumento principal do livro, focado na genética. Do outro, um monte de teorias socioculturais, uma forte ética de trabalho, a valorização da educação, o apoio da comunidade e até a teoria da marginalidade, que sugere que estar à margem da sociedade pode trazer novas perspectivas. Então, no final das contas, a posição do livro é clara. Esses fatores culturais importam, sim, mas seriam secundários. Na visão do autor, eles seriam mais uma consequência do que a causa principal, que continuaria sendo a alta inteligência. E o argumento fica ainda mais específico. O autor defende que não dá para tratar o povo judeu como um grupo só, como um bloco homogêneo. Ele argumenta que existem sim diferenças importantes entre as várias divisões étnicas. E essa tabela, baseada nos dados do livro, mostra exatamente isso. A alegação é que apenas os judeus Ashkenazi teriam essa inteligência média excepcionalmente alta. Já os grupos sefarditas, Mizrahi e etíopes teriam médias de QI mais baixas segundo os estudos citados. E qual seria a razão para essas diferenças, segundo o livro? Bem, o autor aponta para fatores evolutivos, coisas como isolamento genético, as diferentes pressões da história, até mesmo o tipo de ocupação que certos grupos tiveram e os diferentes níveis de miscigenação com as populações locais. Certo. E como todas essas peças se encaixam para formar o argumento final, a grande conclusão do livro? A gente pode resumir a linha de raciocínio do autor assim, em 4 etapas. Começa com a observação das altas conquistas. Depois, faz a ligação de que sucesso nessas áreas exige um QI alto. O terceiro passo é apresentar os dados de que o grupo Ashkenazi tem, de fato, um QI médio mais alto. E, por fim, a conclusão. Essa é a principal causa do fenômeno. Então, para amarrar tudo, a conclusão do livro é essa. A proeminência intelectual dos judeus Ashkenazi é um fenômeno real e sua origem seria principalmente genética. Essa é a afirmação central de toda a obra. Bom, essa foi uma análise dos argumentos centrais apresentados no livro O Povo Escolhido. Isso tudo nos deixa com uma pergunta mais ampla para refletir. Como é que teorias desse tipo são construídas para tentar dar conta de fenômenos sociais que são, por natureza, tão complexos?